Então, é com imenso prazer que a DUFES recebe a todos vocês nesta tarde fria para debater mais um tema, não que a gente quisesse fazer isso, né? Mas a cada dia nós somos obrigados a pensar, refletir sobre as coisas que não é do nosso agrado. A gente gostaria mesmo de estar fazendo outras coisas mais interessantes, mas temos que enfrentar as situações, as crises, as propostas malucas desse governo, e por isso, mais uma vez, estamos aqui. Estivemos ontem nas ruas, no Brasil inteiro, e aqui em Vitória, né, fizemos um grande ato, saindo aqui da UFES, indo até a Assembleia Legislativa. Os nossos alunos saíram de Maruípe até aqui, e também os alunos do ensino médio do IFES saíram lá de Jucutuquara e foram até o IFES, onde finalizamos um grande ato em defesa da universidade, contra os cortes que o governo tem anunciado, né, tem efetivado, na verdade, já para as universidades. Então, nós não podemos nos calar e, diante dessa última medida que o governo tomou, de dizer que a universidade vai para o futuro, né? E nós estamos, na verdade, esse debate sobre esse projeto do governo, Futurice, tem sido debatido no Brasil inteiro. Só abrir as páginas das universidades, né, dos sindicatos, vocês vão ver que no Brasil inteiro estamos discutindo esse tema. Então, era um projeto para levar a universidade para o futuro, mas, na verdade, nem nos leva para o passado. No passado, a gente tinha esperança. Nesse projeto que fala no futuro, a gente nem vai para o futuro e nem para o passado. A gente dá uma guinada para o brejo, para alguma direção que vai acabar com a educação pública, acabar com o direito do cidadão mais pobre, dos mais carentes, daqueles que foram contemplados por medidas recentes, né, de inclusão. Esses não terão mais o direito que nós, todos que estamos aqui, tivemos, né, de estudar numa escola pública de qualidade, de conseguir estudar na universidade e de fazer concurso, estar trabalhando no serviço público ainda com uma certa qualidade. Mas esse direito, esse privilégio que nós tivemos, muitos de nossos filhos, essa geração mais nova, não vai ter. E é uma responsabilidade nossa lutar. Por isso, eu acho que com esse espírito, vocês atenderam, né, o convite da DUFES e estão aqui conosco para debater esse tema que vai afetar em muito a vida de todos nós, professores ativos, aposentados, estudantes, todos nós. E nós convidamos para estar conosco hoje a secretária-geral do ANDES, Sindicato Nacional, e que também já foi presidente do ANDES em mandatos anteriores. Então, é com muito prazer que nós convidamos e já chamamos para a mesa a professora Eblin Faragem, professora da Universidade Federal Fluminense. Quero agradecer o convite da DUFES para estar mais uma vez aqui, né, nessa sessão sindical. João, bom rever pessoas queridas aqui. E eu sou professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense e atualmente estou na gestão do ANDES, na tarefa de secretária-geral. Para nós, esse momento tem sido um momento prioritário, rodar, na medida que a gente vai tendo as demandas, para fazer o debate sobre esse projeto do Futurice, né? Acho que a gente está, desde que ele foi lançado, a cada dia se apropriando mais do conteúdo desse projeto, né? Eu falo que a primeira atividade que a gente fez falando do Futurice, a gente ainda tinha um conhecimento parcial, e cada vez que a gente entende mais um pouquinho dele, que a gente entende mais uma lei que ele vai mudar, a gente vai se aprofundando e vendo a perversidade que é esse projeto para as universidades públicas e os institutos federais, né? Só que, na nossa avaliação, o mais fácil e o mais rápido
seria a gente começar a análise do Futurice por ele mesmo, né? E aí a gente já entrar lá nos pontos do Futurice, as leis que ele vai mudar, e a gente vai fazer isso aqui, a ideia é a gente esmiuçar ele, mas isso, na nossa avaliação, não nos arma devidamente para o projeto político que a gente tem que enfrentar, né? Nós somos um sindicato e temos que fazer um debate político dos projetos políticos que estão em curso para a educação superior, né? Na nossa avaliação, o nosso grande desafio é compreender o Futurice dentro do projeto de educação que permeia a América, que vem sendo imposto, na verdade, na América Latina e uma parte do mundo, um projeto de educação que vem sendo colocado a partir das determinações dos organismos internacionais. Por que para nós esse é o ponto de partida? Porque não é à toa que o Futurice tem que mudar 17 leis para ele valer como o governo quer. E é importante que a gente entenda o que a gente conseguiu barrar nessas 17 leis do projeto do capital, que já tentava ser imposto e a gente conseguiu barrar. Então, para nós, entender o Futurice hoje significa entender o Futurice nos marcos de duas grandes crises que nós vivemos. Uma, que é a crise internacional do capital. Uma crise que começa lá na década de 70, que vai exigir uma reconfiguração dos Estados nacionais, e, nesse processo de reconfiguração, diferentes tentativas de recuperar as taxas de lucro do capital. Nessas diferentes tentativas de recuperação da taxa de lucro, uma delas é transformar tudo que for possível em mercadoria. E a educação foi um desses elementos. E essa foi uma aposta, inclusive escrita pelo Banco Mundial, pela OSDE, pelo FMI, pelos organismos internacionais. Aquilo que a professora Kátia Lima chama dos agentes, dos sujeitos políticos coletivos do capital. Para nós é muito importante entender que determinações são essas, que não começam agora, e que, infelizmente, no caso da particularidade brasileira, marcam a história do Brasil desde o período da redemocratização. Então, essa crise internacional do capital, ela vai exigir uma reconfiguração dos Estados nacionais, numa tentativa de facilitar as formas de obtenção de lucro, o que passa por uma superexploração da força de trabalho, combinando, como já diziam os grandes pensadores brasileiros, diferentes formas de exploração, né? Aquilo que o desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo já apontava, uma necessidade de juntar o moderno e o arcaico na exploração da classe trabalhadora, inclusive revivendo formas de exploração da classe trabalhadora que, para nós, já estavam superadas, como, por exemplo, a escravidão. E não é à toa que, na atual fase que nós vivemos do capitalismo, gestões como a do nosso presidente da República pretendem mudar, inclusive, a definição de trabalho análogo ao escravo. Então, parece que está tudo disperso, mas, na verdade, está tudo articulado por um mesmo projeto. E fazer os links desses pontos que parecem dispersos, para nós, é um elemento fundamental, estruturante. O segundo elemento desse projeto, que exige uma contrarreforma do Estado, é a necessidade de apropriação privada do fundo público. Então, esse é um elemento que passa e que impõe contrarreformas em todas as políticas públicas e sociais que nós conseguimos conquistar no ciclo da redemocratização, que não foi vivido só pelo Brasil, mas foi vivido por uma boa parte da América Latina. Esse também, para nós, é um elemento importante. Olhar para os países da América Latina e ver como que estão... Porque parece que, às vezes, a gente olhando para o lado, talvez fique mais nítido o processo que nós mesmos vivemos, né? E nós vivemos ciclos. Um ciclo de colonização, um ciclo de emancipação, um ciclo de democracia, um ciclo de desenvolvimentismo, um ciclo
de conciliação de classe, um ciclo de ditadura, um ciclo de redemocratização, um ciclo de conciliação de classe. E, infelizmente, agora a gente vive no Brasil e em uma parte da América Latina um ciclo de retrocessos. Na democracia, parece que nós estamos... Parece não, nós estamos retrocedendo. Esse é um elemento que nós consideramos que é importante, que na atual fase do desenvolvimento capitalista e dessa crise estrutural que ele não consegue superar, ele lança a mão de um elemento conservador que vai impor ou tentar impor uma sociabilidade que nós achávamos que já havíamos superado. Então, ele tenta explorar a força de trabalho, apropriar privadamente o fundo público, articula isso com elementos de sociabilidade conservadora. Então, um conjunto, e tenta fazer tudo aquilo que faz parte da existência humana virar mercadoria. Então, um processo de tornar tudo e todos, se possível, mercadorias. Esse processo de contra-reforma do Estado, ele vai ter implicação em todas as áreas. E, na educação, ele tem implicações que começam nos documentos que os organismos internacionais vão escrevendo de como deve ser a educação na América Latina. Obviamente, uma educação que tem como perspectiva o quê? Como perspectiva um país subalterno, né? A subalternização de um país que foi colônia e que se pretende que, a todo momento, ou seja recolonizado, ou se organize no lugar de um país que vai ser fornecedor de força de trabalho, fornecedor de matéria-prima. É muito importante também esse elemento, porque o lugar que a burguesia brasileira ocupa no cenário econômico, ele é importante também quando a gente vai analisar o Futurice. Porque o Futurice ele tem um anúncio de que, possivelmente, uma determinada parte do capital investiria nas universidades públicas. E é importante que a gente entenda quem é essa burguesia, né, e qual é o perfil do empresariado brasileiro, para saber se nós temos alguma possibilidade de terem grandes investidores na educação no Brasil, né? Então, esses são alguns elementos que nós achamos que são importantes para a gente entender essa crise do capital e essas determinações dos organismos internacionais, que foram sendo postos num conjunto de documentos, mas que tem, talvez, algumas grandes expressões, como o processo de Bolonha, que vai determinar uma forma de ser da educação, uma educação aligerada, uma educação aligerada, tanto no sentido de que vai investir no ensino à distância, tanto no sentido de que vai reduzir os currículos básicos da formação, né? Esse foi um elemento que marca, por exemplo, a constituição das nossas universidades nos últimos 15 anos. Se a gente olhar para os cursos que nós oferecemos, eu sempre pego o exemplo do meu curso, eu sou formada em serviço social e eu dou aula na escola em que eu me formei. E quando eu me formei na UF, o meu curso tinha 5.200 horas. Hoje eu dou aula num curso que tem 3.200 horas. Eu não vou falar quanto tempo eu sou formada, tem algum tempo, mas também não tem tanto tempo assim. Então, quer dizer, nós tivemos, no último período, uma imposição do Ministério da Educação para uma adaptação dos currículos, dos projetos políticos pedagógicos, dos cursos, para que se diminuísse a carga horária. Então, em muitas universidades, a gente teve que passar por uma readaptação. Isso é um dos elementos que os organismos internacionais chamam de aligeramento da educação. Por quê? Porque era necessário ampliar a certificação no Brasil, que foi um outro elemento que marcou a educação nos últimos 20 anos no Brasil, que é a certificação em larga escala. Não é à toa que a gente amplia o ensino superior público, mas que o ensino privado engole o ensino superior público, desde todo o processo que começa lá nos acordos do MEC-USAID, na ditadura militar. Então, a gente tem, a partir da ditadura militar, né, uma ampliação da educação superior privada
que hoje é responsável por 80%, de cerca de 80% da formação no Brasil. Bem, falando em MEC-USAID e ditadura, esse é um elemento de encontro entre algo que aconteceu no período da ditadura e algo que a gente identifica nesse projeto do Futurice. Os acordos MEC-USAID que a gente teve lá na ditadura, o que a gente vem falando é que, na forma, o Futurice ele parece muito mais com os acordos MEC-USAID do que qualquer outra proposta de contra-reforma da educação que a gente já tenha tido no Brasil. Por quê? Porque, assim como o MEC-USAID, foram acordos às escondidas, sem debater com a comunidade acadêmica e sem diálogo com nenhuma organização nacional, o Futurice também. Então, o Futurice ele não foi dialogado com ninguém. Não dialogar com o sindicato, a gente já está até acostumado, né? Não seria a primeira vez. Mas ele não foi dialogado nem mesmo com os gestores das universidades. Então, não houve diálogo interno com as entidades e organizações que representam a comunidade acadêmica para debater esse projeto. Então, a gente pode concluir que, como esse ministro não tem condições de escrever aquele projeto sozinho, né, mesmo que ele tenha bons amigos, que esse foi um projeto escrito com interação internacional, né, e com experiência, influência e determinações internacionais que não passam pelas nossas comunidades acadêmicas. Então, esse perfil da imposição de um projeto que não é dialogado e que ele vem mais como uma chantagem do que qualquer outra coisa, também é uma marca desse projeto do Futurice. Bem, uma outra coisa que a gente entende, e que depois, no final, eu vou retomar, que é uma outra crise que é importante que a gente entenda, porque ela tem algum rebatimento na forma como o projeto de educação do capital vem sendo imposto no Brasil, né, e a forma como nós reagimos a esse projeto, é aquilo que alguns autores vêm chamando da crise do socialismo real. Nós vivemos hoje, não hoje, mas há algum tempo, um momento de crise da organização dos trabalhadores. Não é à toa que nós estamos tão fragmentados. E, obviamente, que o capital se aproveita disso para tentar impor com mais ênfase o seu projeto. Para nós recuperar os elementos dessa crise e recuperar o sentido da nossa luta, da organização coletiva dos trabalhadores e da luta de classes, significa colocar novamente em disputa projetos antagônicos de educação, projetos que são inconciliáveis na sua base de sustentação. E nós avaliamos que, mais do que nunca, é necessário que se afirme que é possível um outro projeto de educação e que é possível uma outra sociedade, com uma outra sociabilidade, porque esta sociedade que nos está sendo imposta e esse projeto de educação que nos está sendo imposto é um projeto que nos leva ao passado e nos leva a uma perspectiva de uma recolonização. Então, é importante a gente ter alguns desses elementos para que a gente entenda quais são as bases que vão fundamentar o projeto do governo para as universidades federais e para os institutos. Um outro elemento que a gente acha importante é porque parece, quando a gente olha para o lado, que a gente não tem muito a perder. E o esforço que nós avaliamos que é necessário fazer é olhar para o sistema do ensino superior na América Latina e ver como que é o ensino superior em boa parte da América Latina e como que é o ensino superior aqui no Brasil, para que a gente entenda que nós temos muito a perder. Uma boa parte da América Latina hoje já tem um sistema em que há algum tipo de cobrança nas universidades públicas, seja de mensalidade, seja de semestralidade, algum tipo de cobrança.
Nós, no Brasil, somos um dos poucos sistemas de educação superior público que temos um modelo diferenciado, porque nós não nos organizamos, como a maior parte da América Latina, no modelo das universidades nacionais, das grandes universidades. No Brasil, pelo seu tamanho, pelas suas particularidades, nós construímos um sistema de educação que ele é mais pulverizado, que ele é mais democrático, que ele é mais difuso, né? Ele é mais disperso pelo território nacional. E nós construímos um sistema de educação que se mantém ainda hoje, com todas as nossas dificuldades, público, e que se estrutura a partir da carreira pública. Isso, para nós, é muito importante. Se a gente pegar, por exemplo, a Argentina, que é o único país da América Latina que tem acesso universal na educação superior. Hoje, na Argentina, os professores de educação superior com dedicação exclusiva não chegam a 17%. Então, hoje, eles ofertam um acesso universal à educação superior, mas não conseguem manter uma estrutura de educação em cima daquilo que nós defendemos que seja fundamental, que é o tripé do ensino, pesquisa e extensão, que, para nós, foi uma conquista na Constituição de 88, junto com o debate da autonomia universitária. Então, esse é um modelo que é necessário que a gente olhe. Se a gente pegar Portugal, que na nossa avaliação faz ali todo o processo de Bolonha. Hoje não existe mais em Portugal professores públicos do ensino superior que sejam públicos. Eles têm que, a cada ano, ver se vão conseguir ou não manter um contrato no ano seguinte. E a maior parte das universidades já tem algum tipo de cobrança. Então, é importante que a gente reconheça que o nosso sistema público de educação superior ainda é um sistema em que nós temos muito a perder. E que nós não perdemos mais, ou nós mantivemos esse sistema, porque nós fizemos muita luta ao longo desses 40 anos que esse sindicato, que as suas seções sindicais, que os movimentos sociais, que as entidades classistas fizeram em defesa da educação pública superior. Então, não é dado, foi uma conquista. E é necessário que a gente entenda que essa conquista só vai se manter se nós formos capazes de reagirmos à altura. E aí, o que esse projeto do Futurice está tentando impor para nós? Primeiro, um projeto que se estrutura, que já começa de uma maneira autoritária, sem nenhum tipo de diálogo, como eu já havia falado, com nenhuma organização, movimento ou entidade que compõe a comunidade acadêmica. Então, para nós, esse já é um início absolutamente equivocado, porque não é possível construir um projeto para as universidades sem as universidades. Então, esse é o primeiro princípio equivocado. No seu conteúdo, ele é um projeto que se divide em 3 eixos, mas os 3 eixos que o projeto se divide, eles revelam para nós 4 pilares de sustentação, 4 grandes eixos de análise. 4 grandes eixos de análise que, para nós, estão baseados em alguns pilares de sustentação desse projeto. O primeiro pilar de sustentação desse projeto é um projeto que não prevê que a educação é uma forma de contribuir para a emancipação humana e para a constituição de um país enquanto nação. Mas, ao contrário, é um projeto que prevê uma total subordinação das universidades e, portanto, da produção do conhecimento aos interesses do mercado. E que mercado é esse, né? Então, esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento que estrutura o projeto, que é a perspectiva de desresponsabilização do Estado com a educação pública. Uma desresponsabilização que depois a gente vai ver que por onde passa, mas que é marcada por uma desresponsabilização do Estado, ao mesmo tempo que tenta jogar para o mercado uma responsabilidade que não é do mercado e que nem o mercado tem interesse.
Esse também é outro elemento. Alguns professores têm demonstrado, através de estudos, que é uma ficção essa ideia de que o empresariado investe em educação superior. Que nem nos Estados Unidos, como o próprio ministro da Educação fala, o investimento não passa de 1,5%. Harvard, que é uma das maiores universidades do mundo, ela funciona com 95% do seu orçamento público e não privado. Então, ela não desenvolve pesquisa porque ela recebe verba pública. Ao contrário, ela desenvolve pesquisa porque ela é sustentada com a verba pública e não com a verba privada, né? No Brasil, a maior parte das empresas que investem nas universidades, porque isso já existe, a parceria público-privada já está nas nossas universidades, a terceirização também faz parte das nossas universidades, e as fundações de direito privado também fazem parte das nossas universidades, mas a maior parte dessas empresas são empresas públicas ou de capital misto. Não existe um investimento privado de peso na produção do conhecimento dentro das universidades. Então, esse é um outro elemento que, para nós, é importante. Bem, esses eixos estruturantes do projeto, né, uma ideia de subalternização, a ideia da desresponsabilização do Estado e a ideia da privatização, porque a privatização tem sido considerada por esse governo como um princípio. Então, talvez, não a privatização clássica, porque não vai pegar e vender a universidade. O selo da universidade pública continua, mas você desestrutura o público por dentro. Você desestrutura a universidade por dentro. Esses 3 eixos, eles vão, na nossa avaliação, incidir em 4 vertentes que nós consideramos fundamentais. Primeiro, na questão de uma nova forma de gestão institucional. Segundo, numa nova forma de gestão de pessoal. Terceiro, na formação profissional. E quarto, como a gente avalia que um dos nossos principais desafios ao debater o Futuros é debater com os estudantes, a gente está incluindo um debate sobre o acesso e permanência dos estudantes nas universidades públicas. Bem, no primeiro eixo, no eixo da gestão institucional, o que esse projeto prevê de mudança e de alteração que é muito diferente do que nós temos hoje, né? Primeiro, ele prevê uma gestão por organizações sociais. Depois da Constituição Federal, que vai ter que ser mudada se eles conseguirem aprovar esse projeto, uma das principais mudanças a fazer é na lei de organizações sociais. Eles vão mudar até a lei das organizações sociais. O que significa gestão por organizações sociais? Muita gente pergunta, mas qual que é a diferença das organizações sociais para as fundações que já existem nas nossas universidades? A diferença é que as fundações de direito privado que tem na nossa universidade, elas não gerem a universidade. Elas são um meio para fazer a parceria público-privado. Mas nós temos a autonomia acadêmica. Nós continuamos com a autonomia financeira em relação às fundações de direito privado. Com as organizações sociais, não. Porque elas podem gerir pequenos espaços, elas podem gerir departamentos, elas podem gerir unidades. Ao bel prazer de como isso vai ser acordado entre a universidade e a organização social. Com agravante, porque sequer precisam passar por chamadas públicas as organizações sociais. Qualquer organização social que algum dia teve algum tipo de contrato com o governo, ela já está pré-credenciada para fazer uma parceria com a universidade e gerir algum espaço. E o que as universidades, que vão poder ter poder sobre o espaço físico, pessoal, nós, funcionários públicos, elas vão ofertar em troca, além de nós e do nosso conhecimento, e das nossas pesquisas, daquilo que a gente produz, o próprio espaço físico, né? Então, a ideia é que, se a Nike quiser fazer parceria com a Faculdade de Educação Física, aqui tem Educação Física? Tem, né? Com a Faculdade de Educação Física, ela bota lá prédio da Nike, vai passar um dinheiro para a Educação Física,
e ela vai passar a gerir o prédio. Uma coisa que é comum em alguns países da Europa, inclusive. Essa ideia da venda... Como se tem em prédio? Em prédio. Não tem prédio, não tem outdoor em prédio, não tem bus door. É fazer das nossas universidades a mesma coisa. Uma maneira de divulgar marcas que vão, teoricamente, reverter em dinheiro para as nossas universidades. Obrigada. Então, essa é uma questão que eles estão colocando como importante. A outra forma que eles estão colocando para as organizações sociais gerenciarem a ideia das startups, que estão estreitamente vinculadas com uma ideia de que o professor e os alunos deverão ser empreendedores. Esta é uma outra marca do Futurice. A responsabilidade para arrecadar verbas para a realização daquilo que é o tripé constitucional da universidade e que é o tripé do nosso fazer profissional, no caso dos professores, que é o ensino, pesquisa e extensão, vai ser uma responsabilidade dos próprios professores e dos alunos. Então, isso, para nós, é considerado... Obrigada, Bernadette. É considerado muito grave, né? Nessa perspectiva de gestão, nós temos ainda a ideia do que eles estão chamando dos fundos de investimento. Vão poder se formar fundos de investimentos na universidade. O governo vai poder repassar bens para esse fundo de investimento. Esses fundos de investimento não serão geridos pelo governo, né? Eles não serão geridos pelo governo, e eles vão administrar os recursos que forem ali postos. A questão dos fundos de investimento também vai exigir uma nova mudança na legislação. Por quê? Porque sobre os rendimentos dos fundos de investimento não vai se abater impostos. Então, é mais uma forma de apropriação do fundo público pela iniciativa privada. É mais uma forma de isenção para o empresariado. Nessa mudança de gestão, que tem relação com a mudança na gestão de pessoal, na gestão institucional e a gestão institucional, nós vamos ter mudanças para os professores e técnicos administrativos. Primeiro, o projeto é absolutamente omisso em relação aos técnicos administrativos. Os técnicos administrativos são eliminados nesse projeto. Eles não merecem sequer uma linha do Futurice para falar o que será dos técnicos administrativos. A gente deduz que eles vão ficar pela contratação das organizações sociais e a terceirização que já está na nossa universidade, né? Para os professores, nós temos alguns indícios do que vai acontecer com a gente, se esse projeto avançar, né? Primeiro, esse projeto tem que ser articulado às outras determinações que esse governo tem colocado. Por exemplo, suspensão de concurso público. Segundo, determinação de que todo e qualquer concurso público passa exclusivamente pela autorização do ministro da Economia, pelo Guedes. Então, a gente não tem mais autonomia como nós tínhamos antes. Então, não é só o Futurice, é o Futurice articulado a esses outros projetos, né? Então, o que vai acontecer? Se a gente não tem concurso, os professores vão ser contratados por quê? Por organizações sociais, também. Nos termos que as organizações sociais decidirem. E os professores que hoje são funcionários públicos e que quiserem prestar serviço para as organizações sociais também vão poder. E esses professores, na lógica do Futurice, ainda vão ser premiados, com aspas, porque esses professores, segundo o projeto, não vão sequer precisar garantir o tripé do ensino, pesquisa e extensão. Um professor que seja vinculado a uma organização social, ele pode apenas dar a sua carga horária em sala de aula. Ou seja, ele pode dar 2 disciplinas e o resto do seu tempo todo vender para aumentar o seu salário, e por isso o ministro da Educação diz que agora a gente vai poder ficar rico,
professor vai poder ficar rico, né, porque a gente vai poder vender o nosso tempo para a iniciativa privada. Então, nós temos um problema na mudança de gestão de pessoal, que pega técnicos e pega professores. A ideia do professor empreendedor, ela é absolutamente perversa para nós, professores. Primeiro, porque algumas áreas, nem que queiram ser empreendedores, vão conseguir. A minha, por exemplo, a da Juliana, né? Serviço social não vai dar para ter empreendedor, né, não, João? Não vai dar. Ninguém vai querer investir no serviço social. Acho difícil também querer investir na educação, na letras, né, na pedagogia, filosofia, história. Então, é o seguinte, não é um projeto para toda a universidade. E não é à toa que anteriormente já tinha proposta para que esse tipo de curso fosse para a iniciativa privada. Lembram? O problema é que o país tem memória curta, né? Mas a gente que não tem memória curta também sofre a beça, né? Que às vezes era melhor esquecer mesmo. Enfim, lembra que o outro falou? Filosofia, essas coisas vão para a iniciativa privada. A universidade pública fica com as ciências duras. Então, vejam, são os projetos que se comunicam, projetos de continuidades e descontinuidades que vão se comunicando ao longo do tempo, porque eles têm a mesma matriz, que é a matriz dos organismos internacionais para a educação na América Latina. Então, nós não vamos conseguir ter professores empreendedores em todas as áreas, e muito menos alunos empreendedores em todas as áreas. Então, nós vamos ter um problema de gestão, porque as áreas que não conseguirem empreendimento, supondo que esse projeto seja aprovado, como que elas vão garantir o seu funcionamento, né? Um outro problema de gestão de pessoal é o que o projeto chama de sociedades de SPE, que são organizações que um professor pode fundar por departamento. Ou seja, uma microempresa que ele funda no seu departamento e que dali ele vai conseguir captar recursos. Se é no departamento, ele bota para o micro da universidade, que é o primeiro espaço nosso coletivo, algo que é de gestão. Então, quantas SPE um departamento vai poder ter? Quem regulamenta isso? Como que é feito o acompanhamento desses processos? Que tipo de parcerias elas vão poder fazer? Então, nós temos um outro problema, que é romper com a autonomia e com a centralidade do departamento na gestão dos cursos e nos colegiados de curso. Então, nós temos um outro impacto aí importante. Ainda na gestão de pessoal, nessa mudança, nós temos um outro elemento, que a contra-reforma do ensino médio, do Temer, já tinha colocado, que é a ideia do professor notório saber. E o Futurice traz isso. Quem serão as pessoas de notório saber que vão entrar na universidade pública? E quem vai aferir o notório saber? Então, esse, para nós, também é um elemento de ataque à autonomia universitária, de ataque ao regime jurídico único dos servidores públicos, de desestruturação da carreira docente. E não adianta achar que essas pessoas não têm pares nas universidades, porque elas têm. A gente não pode esquecer que o ministro da Educação é de uma universidade pública, infelizmente. Então, ele teve pares para passar no concurso. Certamente, porque condições ele não tem. Bem, outro eixo para nós importante nesse projeto é o eixo da questão da formação. O que os alunos perdem com o Futurice? O que muda na formação? Vou começar por um elemento que pega a gestão de pessoal, que tem relação com gestão de pessoal e com formação. O projeto Futurice fala o tempo todo de avaliação e acompanhamento.
mas ele não fala quem vai avaliar, quem vai acompanhar e como vai ser feito isso. Nós estamos avaliando que existe um processo hoje na América Latina em curso, que é um processo das avaliações padronizadas, que tem sido, inclusive, uma defesa da própria Unesco. E tem países que estão colocando avaliação padronizada desde os 5 anos de idade. O que a avaliação padronizada produz para a formação? O que ela produz? Se você tem uma avaliação padronizada, você tem que formar para onde? Para aquela avaliação. É o vestibular, era o vestibular, é o Enem. Não importa o que é, importa que é um padrão para você passar naquela prova, não é? Então, eu fui num seminário internacional no Equador e a ideia da avaliação padronizada tem aumentado em vários lugares da América Latina o adoecimento docente e o suicídio. Porque os currículos têm que mudar para se adaptar às avaliações internacionais, que também são determinadas as suas diretrizes pelos organismos internacionais. E eu fui nesse evento esse ano, e a gente falou assim, nossa, mas no Brasil ainda não está assim. No Brasil esse negócio não tem essa água toda ainda, né? E aí, o que a gente está avaliando que pode ser uma das tentativas do projeto Futurice? Impor as avaliações padronizadas. Porque se você consegue impor a avaliação padronizada, você padroniza a formação. Então, você tem implicações para os professores, você tem perda de autonomia na construção dos conteúdos e você tem implicações diretas para o empobrecimento da formação dos alunos. Então, é um projeto que ele vai prever um empobrecimento para os alunos, na formação dos alunos, né? Ainda no que tange a questão da formação, a nossa avaliação é que abrir para o financiamento e para a captação de recursos também impõe uma determinação de quais áreas e de o que nós vamos pesquisar e produzir conhecimento. Então, isso também tem implicação na formação profissional. Porque eu vou entrar para me formar numa área e não necessariamente eu vou conseguir pesquisar aquilo que eu desejo. Porque se o que eu desejo não conseguir financiamento, como que eu vou desenvolver a pesquisa dentro da universidade? Então, você tem um empobrecimento na formação e uma limitação da produção do conhecimento àquilo que vai interessar aos investidores. Então, nós avaliamos que isso também tem impacto para a formação dos alunos. Tem impacto na formação dos alunos porque esse projeto, articulado com todos os outros elementos desse governo, eles explicitam que o que esse governo quer é uma formação homogeneizada. Uma formação que seja do pensamento único, que exclua a pluralidade. Uma formação que certamente não vai ter mais investimento para índios, negros e negras, quilombolas, favelados, indígenas. Então, a perspectiva é que, no 4º eixo, que se articula também com a formação, no acesso e permanência, nós tenhamos uma universidade mais empobrecida no que tange a diversidade. Uma universidade que, novamente, vai voltar a momentos anteriores em que o que prevalecia era a invisibilidade de determinados setores. O que o governo fez agora? O que significa o governo federal interferir na autonomia da universidade e suspender a cota de trans, como ele fez na Unilab? Por que suspender as cotas de trans? Quais são as próximas cotas que o governo vai suspender? Então, essas ações, elas apontam para essa perspectiva do pensamento único, da invisibilidade, da impossibilidade da diversidade. E isso, na nossa avaliação, é absolutamente contrário àquilo que, para nós, funda a educação e que é fundante do ensino superior público, que é a pluralidade, que é a diversidade, que é o incentivo ao pensamento crítico, que é o incentivo a pensar de forma não padronizada.
e não de forma padronizada como eles querem. Esses elementos, na nossa avaliação, eles vão ser agregados de algumas outras coisas. Então, por exemplo, os alunos eles vão ter o dia do aluno empreendedor. E ele ainda faz a menção ao dia do trabalhador. Vai ser um sábado depois do dia do trabalhador, vai ser o dia do aluno empreendedor, né? O que a gente já vive, em certa medida, nas universidades? Por conta de todo o processo de sucessivos e grandes cortes de verbas que nós tivemos. E por conta da própria lógica mercadológica que, pouco a pouco, vem impregnando as nossas universidades. A gente vive uma competição entre os alunos, uma competição entre os professores. Eu costumo brincar lá no meu departamento que a gente está ficando igual aos alunos. Os alunos, quando vem um cartaz de estágio remunerado, eles vão lá e tiram o cartaz para divulgar menos. Os professores, quando vem um edital aberto, não conta para ninguém, para ver se diminui a concorrência. Eu estou brincando, mas o que isso... Não, eu estou brincando porque não dá para a gente chorar o tempo todo, mas eu sei que é verdade. Isso não é brincadeira, isso é sério, né? Isso é muito sério. O que isso já acarreta hoje para nós? Uma individualização do trabalho, uma fragmentação, competição, que leva ao quê? Ao adoecimento. Uma parte dos nossos professores hoje estão adoecidos, estão adoecendo, porque o nosso ambiente de trabalho e a competição que é imposta pelas agências de fomento nos adoece. A exigência da produção para responder às agências de fomento nos adoece. Imaginem nesta realidade. Imaginem com um projeto que é pautado na concorrência. Porque ele é pautado no empreendedorismo. Porque se nós é que vamos ser responsáveis por trazer o recurso, nós vamos ter que o tempo todo competir entre nós. Porque não vai ter recurso para todo mundo. Né? Então, esse conjunto de elementos, ele vai ter interferências gerais na universidade. Na nossa avaliação, ele atinge frontalmente a autonomia universitária. Atinge frontalmente como? Porque ele esvazia, inclusive, os nossos espaços coletivos de decisão. Eu estava na Andif semana retrasada e eu falei, para que vai servir o reitor? Se quem vai mandar são as organizações sociais e os fundos de investimento, os reitores vão fazer o quê? Para que as nossas chefias imediatas? Se cada professor vai poder ter uma organização para chamar de sua. Então, há um esvaziamento da estrutura da universidade, das estruturas que, com todas as dificuldades que elas têm, são estruturas coletivas, eleitas, na maior parte das vezes, pelos pares, com todos os problemas que nós temos. E nós temos muito, não são poucos. A gente sabe disso. Mas é elevar muito esse problema que nós já vivemos hoje nas universidades. Um outro elemento que esse projeto vai trazer, ainda no âmbito da autonomia da universidade, é, por exemplo, quando ele muda, uma das leis também que se pretende mudar é a lei da EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que hoje gerem 90% dos nossos hospitais universitários. Uma das coisas que, porque a gente reclamou muito, a gente não queria a EBSER, mas ela foi imposta também na maior parte das universidades pelos gestores, né, e pelo governo. Mas uma das coisas que a gente conseguiu impedir na EBSER, à época, foi a dupla entrada. Né? Era plano de saúde e SUS. O Futurice propõe o quê? Mudar a lei da EBSER, para que os hospitais universitários possam atender os planos de saúde. Quando a gente fala que ele muda 17 leis e que essas mudanças têm a ver com o que a gente conseguiu barrar ao longo do tempo, é exatamente isso. Ele começa lá na Constituição mudando o quê?
na época da Constituição em 88, que uma boa parte da esquerda da época, inclusive, considerou aquela Constituição regressiva. É bom, hein, gente? A gente lembrar disso sempre. A história é bom, né? Porque, naquela época, uma parte da esquerda considerou a Constituição regressiva e não quis sequer assinar politicamente a Constituição. Hoje nós estamos brigando para manter a Constituição regressiva de 88 e a CLT de Getúlio Vargas. Olha que tempos são duros os nossos. Tempos duros os nossos, né? Então, lá na Constituição de 88, nós conseguimos garantir que as instituições públicas de ensino fossem financiadas por verbas públicas. O que o Futurice quer mudar? Essa é a primeira mudança. É dela que vão derivar todas as outras mudanças. As instituições públicas de ensino podem ser financiadas pela iniciativa privada. Então, aquilo que nós ganhamos lá em 88, eles agora querem botar por terra. O que nós conseguimos garantir na LDB, com todos os problemas que a LDB tinha, mas, por exemplo, de limitar o percentual do ensino à distância no ensino presencial, o Futurice, que é 20%, o Futurice vai acabar com isso. Vai acabar como? O Futurice, como eles dizem no projeto, ele vai facilitar o reconhecimento de cursos feitos nas plataformas digitais à distância. E não falo percentual. Então, a gente pode ter que reconhecer nos nossos departamentos inúmeras disciplinas que os alunos vão fazer em plataformas que nós não temos nenhum controle sobre elas, né? E que eles vão fazer os cursos nessas plataformas digitais. Ele vai facilitar a revalidação de diplomas, o que para nós também é um problema, né? A gente sabe como que é o processo de certificação em outros países. Temos problemas com isso. E o Futurice vai permitir, então, essa ampliação do ensino à distância no ensino presencial. Então, ele vai... eu falei que é como se fosse fazer uma varredura. Pega desde a redemocratização e todas as nossas pequenas conquistas e agora vem passando a régua, para não deixar nada para trás. Então, muda a Constituição, muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, muda a EBSER, muda o novo marco de ciência e tecnologia, que nós também nos posicionamos contra à época, porque o novo marco de ciência e tecnologia já falava, já garantia que as instituições públicas de ensino pudessem ceder pessoal e estrutura física para iniciativa privada sem ônus para a empresa. Só que não falou como fazer. O Futurice agora fala o como, através das organizações sociais. Né? Ele vai mudar a lei de tributação. Ele vai mudar a lei do imposto de renda de pessoa jurídica e de pessoa física. Porque a pessoa jurídica vai ter mais isenções se investir no fundo de investimento. Ou seja, ela tem isenção porque ela investe e o que ela lucra no fundo não é tributado. Ó, é muita apropriação do fundo público para a iniciativa privada. E vai ter mudança no imposto de renda para a pessoa física, que é a ideia... Porque no Brasil nós temos uma porção de rico doido para investir na universidade pública, né, gente? Assim de rico que nós temos, né? O serviço social, então, vai fazer fila para investir, né? Então, vai mudar agora o imposto de renda até para a pessoa física. Quem investir nos fundos de investimento vai ter isenção no imposto de renda, né? Então, na nossa avaliação, esse projeto não tem absolutamente nada a ser negociado. Ele, para nós, é um salto ao passado. Ele pretende-se um futuro que não prevê o presente. O que nós precisamos imediatamente é a recomposição do orçamento das universidades públicas. De um orçamento que começou a ser cortado em 2015 e que veio com sucessivos cortes de verbas. Os cortes de 2019, eles não são feitos em um orçamento que vivia sua plenitude. E, portanto, eles têm um impacto que é o impacto de paralisar as nossas universidades. O atual presidente da Andifes, na semana retrasada, falou: se não houver desbloqueio,
as universidades têm 12% do orçamento para terminar o ano. Qual universidade do Brasil vai conseguir terminar o ano com 12% do seu orçamento? Nenhuma. Então, ele tenta impor um projeto nesse momento, com uma metodologia absolutamente autoritária, com uma comunicação do que é o projeto, uma consulta pública, que, na nossa avaliação, não tem que ser legitimada, a gente não tem nenhuma segurança de qual é o resultado daquilo. É uma consulta pública que a gente tem que se identificar, e a gente não pode falar nada sobre o projeto. Então, para nós, aquilo não é uma consulta pública, né? Então, a gente acha que não tem que responder aquela consulta pública. Coloca uma consulta pública num prazo em que a maior parte das universidades estão de recesso, as universidades federais. Então, ele tem, na sua forma, uma maneira já muito autoritária. Uma forma que revela o seu conteúdo. Um conteúdo altamente privatista e um conteúdo de retrocesso à educação pública superior. Então, na nossa avaliação, não há o que se negociar aqui. Nós não temos nada que falar, tira isso, porque vai tirar o quê? O aluno empreendedor, o dia do aluno empreendedor? Porque não tem o que mexer no projeto que possa tornar ele menos pior. E nós não achamos que o momento é para projetos que tornem menos pior a universidade. Mas o momento é de projetos que, de fato, estruturem a nossa universidade para aquilo que é a função dela, que é cumprir o tripé do ensino, pesquisa e extensão. Então, nesse sentido, o que a gente vem apontando imediatamente para a luta é que é necessário que a gente pressione os conselhos superiores das nossas universidades para que eles se posicionem contra o Futurice, pressionar os gestores para não entrarem num debate para melhorar o Futurice, porque é impossível melhorar esse projeto. E nós temos o projeto de universidade. E a alternativa é a recomposição imediata do orçamento. Uma das coisas que o ministro falou no segundo dia, quando ele apresentou lá o projeto, é que as organizações sociais eram uma forma de burlar a PEC do teto dos gastos. Ou seja, eles criam uma PEC que inviabiliza as políticas públicas e agora eles querem criar uma forma de burlar a PEC, que derrubem a PEC, revoguem a emenda constitucional, que é isso que nós queremos. Porque não tem como ter política pública sem estruturação desse público, o que passa necessariamente por concurso público, o que passa por estruturação da carreira docente dos técnicos administrativos, né? As nossas universidades já estão vivendo no limite. E agora, com a reforma da Previdência, possivelmente nós vamos viver uma nova leva de aposentadoria nas nossas instituições de ensino. Sem concurso, isso vai recair imediatamente nos nossos departamentos com uma sobrecarga dos que ficam, sobre os que ficam, né? Então, é necessário que nós sejamos capazes de pensar alternativas de forma imediata. Nós viemos num crescente da mobilização, para terminar aí e abrir para o debate, a gente veio num crescente da mobilização da educação. A nossa avaliação é de que o debate da educação ele não poderia se dar desarticulado do debate da contra-reforma da Previdência, porque tudo fazia parte de um grande pacote, né, do governo, mas que a educação ela teve um poder de mobilização maior do que o próprio debate da reforma da Previdência. Não foi à toa que nós fizemos grandes atos no mês de maio, né? E fizemos grandes atos ontem, mas esses atos ainda são insuficientes para a gente fazer frente ao que a gente precisa. E é necessário que a gente seja capaz de construir um calendário de lutas que articule os diferentes segmentos da classe trabalhadora, porque se a educação pública for uma luta só nossa, nós vamos perder essa luta. A universidade pública tem que ser considerado um bem da sociedade, um patrimônio público. E é necessário que a gente consiga envolver a sociedade na defesa desse patrimônio público, né? A gente acha que esse aí é o nosso principal desafio nesse momento, para que a população, mesmo aquela que não está dentro da universidade, reconheça que, de alguma maneira, a universidade contribui para a melhoria das condições de vida dela.
né? Então, através das pesquisas, através do hospital universitário, através da farmácia, através do SPA, através da assessoria jurídica, um conjunto de ações que nós desenvolvemos para fora da própria universidade, né? Para a comunidade como um todo. E é necessário que a gente valorize, nesse momento, essas experiências para que a gente possa ser capaz mesmo de dialogar com quem não está dentro da universidade para também aderirem a essa luta. A gente acha que o momento não é fácil, ele não é bom, mas já passamos por outros momentos muito ruins e fomos capazes de fazer frente aos retrocessos. Então, é necessário que, mais uma vez, a gente ouse fazer esse enfrentamento, que a gente avance na nossa organização coletiva e que a gente consiga dar um passo à frente nessa organização para, de fato, fazer frente a esse governo e a todos os desmandos e os projetos desestruturantes que o governo vem implementando. Acho que é isso e a gente abre aí para o debate. Obrigada. Então, pessoal, nós temos... A Evelyn não vai poder ficar, né, até a noite com a gente, então nós temos um tempo limitado, mas dá para, né, um número bom de manifestações. Então, eu vou pedir que... vou tentar colher aqui as inscrições e que cada um fale no máximo 3 minutos. Se precisar, a gente volta dando mais tempo para cada um. Então, eu peço que fale o nome. Lívia, Celso, Fábio, que já tinha levantado a mão, Juliana, Vitor. Isso. Ana. Então, Lívia, Celso, Fábio. Foi o Fábio. Juliana, Vitor e Ana. Tá? Então, a Lívia. Vou estar controlando o tempo aqui, ó. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer a Evelyn por ter vindo aqui e debater com a gente pessoalmente. Lamento que a gente tenha tão pouca gente interessada no tema, né? É um tema tão grave. Eu esperava que isso aqui tivesse repleto de professores, principalmente, mas de estudantes também. Só um comentáriozinho, né? Eu tenho acordo com toda a sua análise. Eu só fico pensando nessa questão do esvaziamento, né, das humanas, das artes. E como está no projeto, né, que tem esse dia do estudante empreendedor, logo depois do Dia do Trabalhador, eu penso que eles são sarcásticos, se não tem uma perversidade, que eles, sim, colocariam dinheiro nas áreas de humanas e de artes para pegar um centro especializado em meio ambiente e colocar uma placa da Vale na frente. Né? Se utilizar, pegar um centro de filosofia, e como tem o naming rights no documento, colocar Centro de Filosofia Olavo de Carvalho. Eu não duvido do sarcasmo dessas pessoas. Eu não acho que eles vão... E eles podem, inclusive, investir nas pesquisas para direcioná-las. Então, acho que pode ser pior do que esse cenário, não sei também dizer o que é pior, o cenário do esvaziamento ou do controle ideológico completo dessas áreas de humanas, sociais e artes. Eu fico bastante preocupada nesse sentido também. Era só esse comentário que eu queria fazer. Celso. Parabenizar a excelente explanação e tentando fazer um resgate histórico. E tudo que acontece no Brasil parece que é potencializado, né? Nós vivemos um governo que, assim, ele consegue ser pior do que o Trump, né? Que o movimento de luta de direito no mundo é uma coisa perversa. Os Estados Unidos conseguem se reinventar e piorar, e o Brasil reinventa a reinvenção e consegue criar algo mais bizarro. E a gente está tentando explicar o inexplicável, que é difícil. Mas nesse resgate histórico do capital, eu acho que no Brasil nós temos uma outra coisa que acho que pode permear, é a questão religiosa. Tá? Eu acho que essa questão
vindo com a questão da privatização e a religião, nesse bojo, eu acho que no Brasil é uma coisa extremamente preocupante, tá? Principalmente as religiões mais neopentecostais, etc. e tal, que nós estamos vendo o alinhamento com o governo. Então, no Brasil, essa questão religiosa ela pode tomar proporções inimagináveis. E isso tudo alinhado com o capital, a desconstrução, de etc. e tal. Sobre essa questão da gente sensibilizar a universidade como uma coisa pública, de bem público, de patrimônio da nação, dialogar com a sociedade, é importante. Mas eu acho que o nosso primeiro... É difícil saber qual que é o primeiro, mas uma das coisas que a gente tem que fazer é o debate interno. O que tem de professores na UFES, que eu converso, que, assim, são altamente defensores de tudo que está acontecendo. No futuro, e se você for fazer um voto secreto na universidade, nós vamos ficar espantados com a quantidade de professores que são a favor de tudo que está acontecendo. Que se fosse o Haddad estaria pior, não sei o quê, a culpa é não sei o quê, então isso aí é para consertar. É coisa impressionante. Tudo que tem acontecido nesses 7 meses e alguns dias, e a quantidade que eu consideraria, nós, professores universitários, a nata da intelectualidade do Brasil, que defende tudo isso aí. Então, nós temos um debate interno profundo. Se nós não nos convencermos, como que nós vamos debater com a própria sociedade? Qual vai ser a nossa capacidade de convencer que isso aqui é uma coisa extremamente importante, se nós não nos convencemos disso? Ou que uma parte de nós não consegue dialogar com uma segunda parte. Porque esse não diálogo que existe na nação, que polarizou, continua existindo pós-eleição, né? A eleição não acabou, parece que não acabou, né? E essa polarização acontece aqui dentro da própria universidade. Acontece na UFES, deve acontecer em todas as outras. Esse é um ponto importante para a gente discutir. Fábio. Meu nome é Fábio Dutra, sou professor de matemática aposentado aqui da UFES. Queria parabenizar também a Eblin pela excelente explanação, mas na linha do professor que me antecedeu, eu acho que a gente tem que tentar mobilizar a comunidade para o debate interno, e debate implica enfrentar dificuldades. Eu vou dar um exemplo que, penso eu, seja dificuldade nossa coletiva do movimento nacional. Por exemplo, claro que lutar para manter a Constituição de 88 é uma grande vitória em relação ao programa do governo, mas eu fico pensando também no quanto que a gente deixou de talvez avançar. Por exemplo, no artigo 207, não sei se mudou de número, né, da Constituição Federal, que assegura a indissociabilidade, ao qual você se referiu, lá também assegura a autonomia universitária, né, de gestão financeira, etc., etc., etc. E eu penso que nós, enquanto movimento docente, até nos omitimos de dar um passo além da Constituição de 88, no sentido de assegurarmos coletivamente e em nível nacional um detalhamento desse princípio da autonomia, que ficou lá no abstrato, né? E aí, quando vem um golpe como esse, a gente tenta lutar para manter não a Constituição, porque nós não detalhamos esse princípio. Eu vou trocar em miúdos a minha fala. Por exemplo, as chamadas fundações de apoio dentro das universidades federais, né? Nós, aqui dentro da nossa universidade, enquanto movimento docente, tá, sabíamos, desconfiávamos do grande feudo de corrupção que essa instituição, né, se estruturou, cooptando professores em projetos paralelos para remunerações extras, muitas vezes de caráter duvidoso, né? E deu no que deu. Ela foi fechada depois de dilapidar o nosso orçamento da universidade. E qual foi o controle que a instituição UFES, estou dando esse exemplo, mas isso é Brasil inteiro, tá?
fechou aqui, poderá fechar ou não em outros lugares. Qual foi o controle que os reitores, ao longo das décadas, tá? Eu vou concluir minha fala por causa do tempo, fizeram sobre a fundação? Ora, a fundação interessava aos reitores, porque tinha um orçamento 2 paralelo, sem nenhum controle dos órgãos superiores. E por que isso foi possível? Porque nós, enquanto movimento docente, não lutamos para ter um projeto, um programa nacional que detalhasse e transformasse, né, não nessa dispersão que pretende o Futuras, a autonomia de gestão, porque é uma necessidade. Nós, enquanto universidade, né, se ficarmos também num certo imobilismo de espera a verba de Brasília e controla, tá? Eu, de forma alguma, vou defender a privatização, tá certo? Mas uma parceria, às vezes, com certos setores da iniciativa privada, com controle dos conselhos superiores, num programa que o Andes possa vir a construir em nível nacional, através de uma lei que regulamente o princípio da autonomia, seria um avanço para o qual o movimento docente, eu creio que não deu o passo. Então, para mim, dizermos que o Andes já tem o seu projeto de universidade é insuficiente. Lutar com esse projeto é construir um projeto do movimento docente de autonomia universitária, que nos unifique, inclusive, a nível nacional. É o que eu penso. Juliana. Bom, boa tarde. Primeiro, registrar a importância desse debate. Assim, acho que, né, a gente também está tentando entender o que é esse projeto, né, os principais impactos, ataques. E aí, um momento como esse é sempre muito importante. E parabenizar a Eblin, né, que acho que traz, assim... Eu sou uma pessoa bastante otimista, mas eu estou bastante preocupada, né, com tudo isso, mas especialmente com o elemento que você traz no final da sua fala, de que as nossas respostas não estão sendo à altura dos ataques que estamos sofrendo, né? E esse também é um pouco o balanço que eu faço. Acho que a gente conseguiu fazer alguns atos muito importantes, né? Os primeiros atos foram grandes atos aqui no Espírito Santo, né? Assim, né? De um tamanho que a gente há muitos anos não via. Mas o ato de ontem já não foi tão grande, né? A gente também está voltando às aulas agora, essa semana, então isso gerou uma série de dificuldades. Mas eu tenho aqui também, estou na coordenação estadual da CSP com Lutas, e participado das reuniões com as centrais na hora de organizar, né, com outras entidades para a construção de todos esses movimentos. E tem hora que é desanimador, assim, né? Setores que estão tão recuados, num momento que a gente devia estar, né, radicalizando a luta, estão num recuo tão grande, que me parece que estão esperando chegar às próximas eleições para aparecer como salvador da pátria, né, o menos pior. E aí a gente tem tido muita dificuldade em avançar nesse sentido. E aí eu queria que você falasse um pouco como que está isso nacionalmente, essas articulações, com que setores que são realmente aliados nessa luta, na luta contra a reforma da Previdência, e aqueles setores que ficam ali meio que travando mesmo, né, a nossa luta. Acho que é isso. Ana Carolina. Boa tarde. Sou Ana Carolina, sou professora do Centro de Educação. Eu estou rindo aqui porque eu perguntei se ele avisava com ele. Ele falou, não, quando já completou. Eu falei, se avisa quando já ferrou tudo. Então, Eblin, obrigada pela sua vinda. Primeiro, registrar aqui, em nome de professores de Alegre, que não puderam estar aqui. É um campus que fica a 4 horas daqui de Vitória. E a gente não teve nenhuma articulação para uma transmissão ao vivo, enfim. Então, eles pediram para fazer o registro de que gostariam de estar presentes, saudá-la e agradecer a sua vinda. Segundo, é um pedido para a direção do sindicato, que a gente imediatamente divulgue a gravação desse material, que eu acho que vai ser da maior importância para nós aqui. Acho que você colocou muito bem, né? Não é o primeiro ataque, não será o último. É um processo de bastante desgaste, que só vem no conjunto de uma história, né? Ele chega nesse ponto que a gente nunca viveu dentro de um determinado contexto.
tem traços diferenciados de qualquer outro, mas me parece que, a curto prazo, a gente tem duas opções horrorosas. Eu disse isso ontem numa atividade que a gente teve aqui. Ou adere ao Futurice, e não é isso que eu estou defendendo de jeito nenhum, ou você vai ser castigado e vai sentir na pele todo o custo de não aderir, né? Isso está... Então, assim, eu não estou fazendo a resignada que já aceitou que a gente perdeu, nem nada disso. Acho que a gente tem que continuar lutando. Quero concordar com o professor Celso aqui e com o professor Vitor, que acabou de falar da necessidade da gente ir à base, da gente fazer o miudinho. Acho que não tem mesmo outro caminho. E quero comentar e fazer um apelo a todos que estão aqui para que entrem nesse movimento que o Vitor falou aqui, né, de que a gente vai ter que ir para a base, porque isso vai ser um movimento que vai precisar de todos nós que estamos aqui, e aqueles que não puderam estar aqui, mas que querem se somar nesse movimento. Porque, se depender da administração central, a gente sabe que a coisa não vai ser boa para nós. Então, para quem se esqueceu, ou não acompanhou, ou não sabe de algum detalhe e tudo mais, eu só quero lembrar que aqui na UFES a gente tem um histórico de coisas que não foram discutidas. A gente pediu uma estatuinte, essa estatuinte não aconteceu. A gente pediu para discutir a entrada da PM na universidade, a universidade nunca discutiu. Nosso reitor, já há bastante tempo, se posiciona contrário à existência de departamentos. Então, assim, a gente tem grandes chances dessa gestão dos conselheiros que lá estão na administração central fazerem o debate por cima. E, se a gente não tomar cuidado, nós vamos ser engolidos por ele, e lá não tem quem nos represente. Quem está aqui hoje, eu tenho certeza que está preocupado com esse projeto. E, nos conselhos, a gente tem... acho que foi Celso que disse que, infelizmente, tem muitos que, se fizer uma votação secreta, é isso, né? E lá em cima tem também os que vão votar, de fato, também. Pois é, então a gente precisa fazer a pressão daqui de baixo, né, em cima dessas pessoas. Por fim, lembrar que o ponto eletrônico, depois biométrico, começou com os técnicos. As professoras EBTTs já batem ponto biométrico aqui. São professoras, elas não são técnicos. Elas são professoras. Elas batem ponto biométrico. E que, na época da adesão ao EBSER, nós fomos ameaçados de que, se a gente não aprovasse, ia ter gente morrendo e que a culpa era nossa. Então, lembrar de tudo isso para reforçar a importância e o meu apelo de que todo mundo participe dessas atividades que precisam ser planejadas, da gente ir no miudinho, em cada sala de aula dessa universidade, para conscientizar as pessoas. Então, com a palavra a Eblin, para dar os esclarecimentos, das respostas. Então, quando a Lívia fala da questão do controle ideológico, então, Lívia, e que eu acho que tem a ver com o que o professor Celso falou também da questão religiosa, eu acho que teve uma coisa que nós da esquerda não nos demos conta, que foi o avanço desse conservadorismo que veio muito a partir das igrejas, sabe? Eu fico assim, hoje eu estou atrás de estudos que mostrem o crescimento dos evangélicos no Brasil, e nada contra a opção da orientação religiosa, do que cada um acredita, mas como que hoje no Brasil isso pauta a política e pauta o governo, né? Fez um governo, é a maior bancada no Congresso Nacional, tem bancadas grandes em todas as assembleias legislativas, tem governadores. Então, não tem nada a ver com a questão da opção religiosa de cada um. Tem a ver com que o Estado ele não é mais laico. Ele está deixando de ser laico, né? Uma Câmara que permite que tenha cultos dentro dela não é laico, não é um país laico esse, né? Então,
a gente tem questões aí. E tem essa coisa assim, esse domínio ideológico, esse controle ideológico que veio de muitas formas, né? E eu acho que a gente não se deu conta disso. E por isso que, de repente, o Bolsonaro foi uma surpresa para nós. Só que, na verdade, o Bolsonaro é muito mais do que o próprio Bolsonaro, né? É uma política. É uma política que se espraiou e que assentou em determinados lugares. E em determinados lugares inclui as nossas universidades. Então, uma parte da nossa categoria votou no Bolsonaro. Uma parte dos técnicos administrativos votaram no Bolsonaro. Uma parte dos nossos alunos votaram no Bolsonaro. Uma boa parte das nossas universidades tinha um movimento, por exemplo, lá na UF tem UF de direita. Isso eu acho que tem uma boa parte das universidades públicas. Então, assim, essa perspectiva conservadora, né, ela foi tomando, e a gente não foi se dando conta disso. E nós não fizemos o enfrentamento e a disputa que a gente precisava fazer, né? Acho que tem milhões de coisas aí nesse debate, mas tem uma coisa que foi super polêmica agora há pouco tempo, que foi um bate, eu não sei como é que chama aquilo, mas uma conversa entre o Marcelo Freixo, que é deputado pelo Rio de Janeiro, e a Janaína Pascoal, né? Eu não sou do PSOL, eu não sou de partido nenhum, mas eu fui ver o debate, estavam tanta gente falando, né? Eu falei, gente, vou ver esse negócio. E tem uma coisa que ela falou que eu acho que é absolutamente simbólica e a gente tem que pensar. Ela falou o seguinte: agora vocês estão provando do próprio veneno de vocês. Vocês estão sendo oprimidos como nós fomos. Aí eu parei o vídeo e fiquei pensando, qual o momento da história do país que eu perdi? Em que momento teve comunista no poder, né? Eu falei, perdi uma parte da história do país, devo ter adormecido e acordei, né? Acordei do nada. E está aí a Janaína Pascoal falando agora que... E você vê o seguinte, é isso, tem uma coisa que é a produção do ódio mesmo que eles estão incentivando, né? E isso está tomando a sociedade, está polarizando a sociedade. Aquela Brum, ela lançou na semana passada um artigo também que vale a pena ler, que o título é Doente de Brasil. E ela falando como que esse processo que nós estamos vivendo adoece, porque o público virou privado. E a gente trouxe para a esfera da família, no trabalho, toda essa polarização que hoje está na sociedade. E como isso está adoecendo a gente. Nós vamos ter que enfrentar isso, não tem jeito. Agora, nós vamos ter que saber enfrentar isso, porque nós vamos ter que fazer essa disputa ideológica. E vamos ter que começar essa disputa ideológica dentro da universidade, né? E aí tem tudo a ver com o que a Ana Carolina falou, com o que o Vitor falou. Nós estamos vivendo um momento em que a gente precisa intensificar, ou recuperar, ou retomar, o nome que queiram dar, mas a gente precisa fazer o trabalho de base. E fazer o trabalho de base dá um trabalho danado. Primeiro, porque só os dirigentes sindicais não vão conseguir. Nós não somos liberados. Eu dou aula como todo mundo, por exemplo. Dou aula, faço pesquisa, faço extensão, né? Estou desanimada como todo mundo, né? A vida é dura, né? Então, se a gente não se juntar e não formar, por exemplo, comissões de mobilização em todas as universidades, montar assembleias comunitárias, em que tem os 3 segmentos junto, tirar um comando de mobilização nas universidades que tenham alunos, professores e técnicos administrativos, e começar a rodar a universidade. E não adianta ir só no serviço social, onde a gente vai ser bem recebido, entendeu? Porque no serviço social a gente ainda é bem recebido, né? Tem que ir onde a gente é mal recebido, tem que ir nos departamentos, a gente vai ter que tentar disputar o professor, tentar entender a lógica dele, tentar falar para esse professor, também é sair do nosso lugar confortável. Porque a gente fala para a gente mesmo, e a gente se entende. E a gente vai ter que fazer um esforço de falar para além de nós mesmos, não adianta, por mais difícil que seja isso. Eu lembro que quando eu era presidente da minha seção sindical,
eu criei um negócio sindicato itinerante. E a gente ia nos departamentos, a gente criou um kit para os professores, que a gente dava para todo professor que tivesse no departamento, independente de ser sindicalizado ou não. E dentro de uma ficha de sindicalização, eu falo que o professor adora receber uma coisinha, né? Então a gente criou um kit com uma bolsinha bonitinha. A gente, obviamente, ia para sindicalizar o professor e a gente pedia 15 minutos no departamento. E teve departamento que eu escutei o seguinte: eu não vou me sindicalizar porque tem gente do seu nível, assim para mim. Professor, colega, do seu nível para fazer esse trabalho de lutar pelo meu salário. Eu já escutei isso de colega, dentro da universidade. Entendeu? Eu já escutei de colega dentro da universidade o seguinte: se eu militar como você, eu não vou produzir. Eu sou muito importante produzindo. Porque eu não, entendeu? Então é o seguinte, é dura. A nossa universidade é dura, gente. Os pares são duros, entendeu? Mas nós vamos ter que enfrentar isso, não tem jeito. Nós vamos ter que na química, nós vamos ter que ir na física, sei lá, na minha universidade esses são departamentos conservadores. Nas engenharias, vamos ter que ir em todo lugar. E vamos ter que pedir um tempinho, e vamos ter que falar, e vamos ter que ter paciência para ouvir, para que eles também, para que a gente possa conquistar o direito de ser ouvido, entendeu? E vamos ter que fazer esse enfrentamento. Nós não temos outra forma. Acho, Vitor, que nós estamos sendo empurrados para uma greve. Qual é a nossa preocupação? Que greve isolada pode ser um problema para nós. Então, a gente acha que tinha que ter um movimento, se a gente chegar a um movimento paredista, que esse seja um movimento no conjunto, pelo menos, da educação superior. Entendeu? Porque só professor parar, nós vamos ficar sem salário no segundo dia. É isso que nós vamos enfrentar, entendeu? Desse governo aí. Mas nós estamos, nesse momento, por exemplo, com rodada de assembleia nas bases. E as bases vão decidir. E se as bases decidirem que nós vamos entrar em greve, nós vamos entrar em greve. É isso que nós vamos fazer, e vamos fazer a luta desta maneira também. Só que a gente acha que precisava mobilizar mais antes. Entendeu? Criar mais mobilização, fazer mais dias de paralisação, entendeu? Fazer tipo escala. Uma semana para na terça, uma semana para na quarta, entendeu? Fazer um dia de universidade recebendo a escola pública, sabe? A gente vai ter que sair do lugar comum que nós estamos. Nós vamos ter que enfrentar isso, entendeu? Tendo com mais mobilização. A gente não pode esvaziar a universidade nesse momento. Me parece que essa não é a melhor alternativa, né? Mas quem vai decidir se nós vamos fazer greve e como vai ser essa greve vai ser a base, a rodada está aberta, aí vocês já até fizeram assembleia, né? Então, Fábio, quando o Fábio fala da questão da fundação, direito privado, do projeto, nem sei se o Fábio está aí ainda, mas... Ah, Fábio, então. Então, Fábio, o Andes tem um documento chamado Caderno 2. E lá no Caderno 2, a gente fala assim o que a gente tem por autonomia. E o problema é o seguinte, o pessoal não concorda com a nossa proposta. Aí, beleza. Porque para nós é muito claro, a universidade tem que ser gerida 100% com a verba pública. Nós, desde o começo, fomos contra as fundações de direito privado. A gente já falava que elas seriam centros e possibilidades de corrupção, né? E elas foram isso mesmo. Então, não é só aqui que fechou. Em vários lugares fecharam, fecha e abre. Mas tem universidades, por exemplo, como a Unicamp, que tem 32 fundações de direito privado dentro dela. 32. Imagina, não tem outra forma de entrar verba que não seja por fundação de direito privado. Né? Eu lembro que uma vez, quando eu trabalhava na UFRJ, eu coordenei um projeto chamado Conexões de Saberes. E nós fomos para coordenar, a gente, pela UFRJ, entrou na coordenação nacional desse programa. Acho que era no governo Lula. Esse, por exemplo, era um programa com verba pública, que só podia aderir ao programa a universidade que tivesse fundação de direito privado. O governo obrigando a universidade a abrir fundação para o dinheiro não entrar no caixa único da universidade. Está errado, entende? Então é o seguinte, teve muita coisa ao longo desses tempos errada. Nós brigamos muito pelo 207 da Constituição, que fala da autonomia, e nós continuamos brigando depois. Por exemplo, a questão da nomeação de reitor. Daqui a pouco eu sei que vocês vão passar por eleição de reitor, não é isso? Então, o que custava para qualquer dos governos que passou aí garantir que a eleição de reitor se finalizasse dentro da instituição?
que acabasse com essa lista tríplice. Isso não tem ônus financeiro, gente. Isso não tem ônus financeiro. Nenhum governo quis fazer isso. E essa sempre foi uma exigência das nossas pautas e sempre teve na mesa de negociação com os ministros da Educação encerrar a consulta, encerrar a eleição dentro da própria universidade. O que nós estamos vivendo agora? 5 universidades que o Bolsonaro já nomeou, gente que não estava na lista, que sequer estava... Tem universidade que não estava nem na lista, é interventor. E a maioria da universidade é o terceiro colocado. Qual é a possibilidade? Qual é a expectativa das nossas próximas consultas eleitorais? Qual é? Eu falo que agora, eu estou brincando, vamos botar o que a gente quer em terceiro lugar, entendeu? Para ver se ele não sabe e nomeia o terceiro, porque está tão evidente que ele não vai nomear, e não vai nomear porque simplesmente ele está mostrando poder, e ele tem o poder. Porque nenhum governo quis mudar a lei, quis enfrentar isso, que não tinha custo financeiro, era uma questão política. Né? Então, nós temos, sim, nós sabemos muito bem o que nós queremos de autonomia das universidades, está muito bem explicadinho, linha a linha, o que nós entendemos por autonomia. O problema é que, quando entra, por exemplo, nessa seara, igual, por exemplo, uma vez o Mercadante falou na mesa de negociação com a gente, quando o Antes falou o seguinte, pega todo o dinheiro que o governo está falando que vai botar na carreira, todo o dinheiro, e bota no nosso projeto de carreira. O dinheiro, a gente está pedindo R$1 a mais. Sabe o que ele respondeu para a gente? Isso era política, isso eles não iam fazer. Eles queriam uma outra carreira. Por quê? Porque eles queriam desestruturar a dedicação exclusiva, como fizeram no acordo de 2012. Entende? O que o Futurice vem fazer? Vem dar mais força ao que já estava posto na nossa carreira, em 2012, que o professor DE pode fazer, vender uma opção de penduricalho. Nós somos contra isso. Porque a gente acha que não tem. Sem dedicação exclusiva, não tem o tripé do ensino, pesquisa e extensão. Então, a nossa carreira também foi sendo desestruturada. Né? Hoje, nós temos uma tabela salarial. É isso que nós temos. Nós não temos mais uma carreira. A gente não, aqui ninguém sabe qual é exatamente o percentual que vai ter de reajuste. Nem é reajuste, tem um outro nome. Sei lá. Correção, agora, no próximo mês, se é que ele não vai tirar. Né? Por quê? Porque é uma tabela, não é um percentual. Entende? Então, a gente é contra isso, a gente é muito explícito, só que é isso, tem disputas e, às vezes, a gente perde nas disputas. Por fim, a questão que a Juliana trouxe, que eu acho que é um pouco, que tem a ver com o debate que eu fiz lá no início dessa crise que a gente vive, dessa fragmentação. Eu acho que a maior expressão do que a gente está vivendo hoje é o que aconteceu na reforma da Previdência, né? Nós fomos derrotados na reforma da Previdência. Não acabou, mas tudo indica que nós vamos ser derrotados também no Senado. O cenário do Senado é ainda pior do que o da Câmara. Né? E a gente foi derrotado com pouquíssima resistência. Né? A nossa estratégia é, na rua, com todo mundo que se dispuser a ir para a rua. Agora, tem que ir para a rua. Porque nós não temos outra forma de barrar isso que não seja a rua. Não tem. Por mais que a gente ache que, por exemplo, tem espaço para pressionar o Congresso contra as mudanças, porque são muitas mudanças em leis, e algumas talvez o governo não consiga mudar. Então, nós estamos fazendo essa pressão no Congresso, estamos indo. A gente vai por semana em não sei quantos gabinetes. A gente está fazendo isso. Mas isso é insuficiente. É necessário fazer a mobilização de rua. Né? Então, a rua, nós vamos fazer com todo mundo que se dispuser a ir para a rua. Mas a gente acha que a universidade pública precisa mais do que, nesse momento, apenas barrar esse retrocesso. A gente precisa construir um projeto estratégico. E aí, o projeto estratégico, a gente tem que ver quem vai querer dar a mão para a gente ou não, para construir, de fato, um projeto que seja de emancipação, e não um projeto que seja de subordinação. E aí, não é o que é mais pior ou menos pior. É, de fato, o projeto estratégico. Né? É, de fato, enfrentar as imposições do capitalismo. A gente está disposto ou a gente não está disposto? A gente acha que dá para humanizar o capital ou a gente quer superar essa ordem? A universidade que a gente quer e a formação humana que nós queremos cabem nessa ordem? Isso está posto para nós. E nós temos muita clareza que nós temos 2 caminhos nesse momento. Um, que é resistir hoje. Resistir para manter o que nós temos, nenhum passo atrás.
Mas mais do que resistir para manter o que nós temos um desafio como entidade classista de construir um projeto estratégico. E isso está em aberto para nós, né? Acho que é isso que eu falei, um pouquinho de cada um. Uma outra coisa que eu botei aqui, até na fala da Ana Carolina, quando ela falou do negócio da EBSER. Uma coisa que a gente vem falando, porque a gente tem que usar aquilo que a gente tem para tentar convencer e para dialogar com os pares. Qual é o estado, qual é a universidade em que a EBSER melhorou o hospital? É um desafio, nós estamos fazendo esse desafio. Mostrem para a gente qual é o hospital que melhorou. Porque a gente tem que mostrar a realidade, porque parecia que nós lá atrás éramos os malucos sindicalistas, que a gente só era contra porque a gente sempre é do contra. Mas não é isso, é porque a gente tem alguma análise da realidade social. A gente sabia que não ia dar certo, que não ia melhorar. O que a gente está vendo é piorar em muitos hospitais universitários. O hospital universitário, não vou nem falar qual estado, tem hospital universitário, porque é crime isso, né, gente? Tem hospital universitário que o paciente está tendo que levar a seringa, está tendo que levar o analgésico, porque o hospital universitário não tem. O meu, da minha universidade, fechou mais leitos. O da minha universidade, o discurso era, vamos reabrir a emergência. Imagina reabrir a emergência. Eles fecharam mais leitos no hospital universitário, que é o maior que nós temos na cidade. Então, assim, aonde melhorou? Não melhorou em lugar nenhum. Então, esse modelo não nos serve. Já provou que não nos serve. Então, por que nós vamos fazer outra tentativa de algo que a gente já sabe que não nos serve? Né? Que não vai melhorar a universidade. Então, obrigado aí, Eblin, pela palestra, pelo debate, né, pelas explicações. Obrigado a todos que, né, estiveram aqui. Na fala da Eblin, na fala de alguns companheiros, deu para perceber que nós, todos que estamos aqui, como diretoria, como ADUFES, como sindicato, como militantes, como professores desse sindicato, nós temos uma missão, uma responsabilidade muito grande com isso. Tá? Se vamos ganhar ou vamos perder essa batalha é uma outra coisa que a gente não precisa, temos que se preocupar em ganhar, mas nós não podemos deixar de lutar. E algumas tarefas foram citadas aqui, né? Algumas sugestões, algumas, né, o sindicato já vem fazendo, precisa intensificar, mas também, lembrando das palavras da Eblin, nós da diretoria somos 10 no total, né? Mas precisamos, o sindicato funciona com a sua diretoria, com o seu conselho, com seus grupos de trabalho, mas funciona principalmente com a base. Tá? Então, a base precisa se movimentar, a diretoria tem a responsabilidade, né, e o conselho tem a obrigação de balançar essa base e precisamos fazer muita coisa. Tá? Eu acho que fizemos o que a Eblin coloca aqui, que aconteceu nacionalmente, essa dificuldade de juntar, de construir a unidade, não é fácil. A gente vive isso aqui, por exemplo, a paralisação de ontem e outras que nós fizemos, né, da educação, sem o maior sindicato de professores do Estado presente, é um sinal que a gente está com muita dificuldade. Tá? Não tem como conseguir bons resultados com só os professores universitários ou só estudantes universitários participando. Né? Nós fizemos um esforço aqui, alguns colegas são testemunhas disso, que nós, por inércia, né, por desmobilização das centrais que poderiam ter tomado a iniciativa, a ADUFES tomou a iniciativa de convocar aqueles que organizaram os atos do dia 30, do dia 15, do 14 de junho, para estar com a gente aqui planejando as atividades desse dia 13. Né, tivemos uma boa resposta, veio um grupo grande aqui, planejamos muita coisa, mas na hora de executar, e aí alguns correm fora. Teve gente aqui que prometeu um carro de som e depois disse que não prometeu. Tá? Foi colocada na representante da maior central que a gente tem, foi colocada, esteve aqui na nossa reunião, trouxe
vários informes da discussão das centrais e foi colocado o seu nome no grupo de infraestrutura para poder ajudar no planejamento, na execução, no financiamento, e aí, de imediato, retirou o nome do grupo e depois falou que não tinha prometido nada. Tá? Ainda bem que eu já estou calejado disso, eu sei que isso aconteceu várias vezes, então não é porque uma central não vai cumprir o que prometeu que não vai ter carro de som. E aí tivemos até um carro a mais. Tá? Então, mas a Dufes, junto com o Sinasef, né, com a entidade que tem lutado muito com a gente, tem se esforçado para fazer a luta, mobilizando seus estudantes, né, dividindo as despesas com a gente, eles, né, garantiram, não, então vamos fazer, se não tiver mais ninguém para ratear as despesas, nós vamos pagar. A Dufes, Sinasef, paga a conta. Tá? E assim a gente fez esse ato, assim como fizemos os outros. E vamos continuar assim, mas para que a gente tenha bons resultados, nós precisamos de todos vocês. Tá? Então, a Dufes tem a obrigação de pensar, de planejar, mas nós vamos acionar vocês para que, se tiver uma outra atividade como essa, que todos vocês estejam aqui e mais tantos outros que não puderam estar. E se a gente for para a rua, for visitar departamento, o que a gente for fazer, a gente vai precisar contar com a participação de vocês. Então, agradeço a todos e firmes aí na luta até a vitória. Muito obrigado a todos.